Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião. Nesse instante, então, convido a todos os presentes, encarnados e desencarnados, a que juntos, em uníssono, possamos elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, conclamando também a espiritualidade amiga que organiza esse trabalho, a fim de que juntos possamos usufruir as bênçãos de Jesus, que seguramente aqui se faz presente, conforme as suas próprias afirmativas, que onde duas ou mais pessoas se reunissem em nome dele, que ele inevitavelmente estaria no meio delas. Por isso te pedimos, Jesus, que abençoe a nossa noite, abençoe o nosso momento, permita-nos usufruir as tuas bênçãos de amor, de esperança e de paz. Abençoa esta casa, divino amigo, a fim de que ela possa continuar o seu mandato de instrutora, de pacificadora, daquela que acolhe a todos nós em diversos graus de necessidades. Abençoa os nossos irmãos que nos idos de 64 tiveram a coragem de fincar aqui as suas balizas. Somos-lhes muito gratos pela bravura, pelo idealismo, pela coragem daquele momento. Que a sua paz, Jesus, possa emanar-nos a todos e que possamos contigo aprender de vós, que nos afirmaste ser o caminho, a verdade e a vida, única forma de irmos até o Pai. Que a sua bondade, Jesus, faça-se presente em nossos corações. Que assim seja. Quase 60 anos eu quase 60. Há pouco tempo na Semana Espírita, numa das Semanas Espíritas, nós comemoramos os 50. Mas como o tempo não para, aquele reloginho de segundo em segundo não para, por isso que a gente nasce menino e pisca o olho e já fica velho, porque o reloginho não para. Então foi outro dia. E curiosamente, nós convidamos para fazer a palestra lá, comemorativa dos 50 anos, o nosso irmão fundador dessa casa, Fernando Mourão. Mas ele, por problemas de saúde em família, ele não pôde se apresentar. E nessa última terça-feira, nós tivemos a grata satisfação de recebê-lo aqui na reunião mediúnica, porque ele já está do outro lado e agora veio nos fazer uma visita, está muito bem, está se recuperando muito bem, e foi muito gratificante para todos nós. Bom, a palestra, o tema preparado para a noite de hoje, diz respeito verdadeiramente a nós, porque a palestra diz, na fala de Emmanuel, palavra aos espíritas. Portanto, sem sombra de dúvida, ela é direcionada a nós. É nós os espíritas que já têm carteira de identidade e aqueles que estão querendo tirar a sua carteira. Então, Emmanuel estuda através de uma questão do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar aqui. Ele faz uma análise no livro Religião dos Espíritos. Esse livro, nosso estimado e saudoso irmão Vitório gostava demais dessa obra. Então é uma obra bem antiga. Então o Emmanuel faz uma análise nas reuniões públicas dessa obra e nós vamos estudar esta página. Mas ela se inspira num trecho, numa questão do Livro dos Espíritos, intitulada a questão de número 798, para ser mais preciso. A influência do Espiritismo no progresso. E Allan Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será a crença apenas de algumas pessoas? O que vocês acham? Vai ser uma religião a mais
ou vai ter um papel diferenciado no processo de evolução da humanidade? Vai ser uma religião como tantas outras, né? Ou será uma religião diferenciada ou que traga no seu contexto uma responsabilidade maior, um compromisso maior? O que vocês acham? Vicente, uma coisa que eu aprendi assim, que a gente não adianta a gente querer que todo mundo seja espírita, que uma população, que uma parte da população grande seja espírita, entendeu? Porque o espiritismo ele exige uma preparação, né? Um senso moral desenvolvido. Só que eles falaram que não podia tornar ninguém filósofo, a não ser que ele estivesse preparado para ser. Ele até dava o exemplo da mãe dele, que era parteira, que não dava luz a ninguém que estava preparado também. Então, assim, não precisamos achar que vamos ter uma grande parte da população que vai ser, que não vai. Eu acho que o espiritismo aponta o caminho que é comum a várias outras ordens religiosas, mesmo porque ele aponta para a importância da religiosidade, independente da religião que você tem. Correto, correto. Porém, tem uma pergunta e aqui tem uma resposta. E nós vamos ter que estudá-la e refletir sobre ela. O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Bom, então o que o nosso professor Machado está dizendo está em desacordo com a resposta? Aparentemente sim. Mas nós vamos observar, os que gostam de fazer conta aí, tem quantos anos o Espiritismo? 1857 para 2022. Que se não fizer na cabeça, faz no celular aí, me dá esse número, por gentileza. Quando Jesus permitiu, hein? Quando Jesus permitiu ou achou por bem enviar, através dos 10 mandamentos, os primeiros enunciados mais evidentes no mundo ocidental das leis de Deus, cujo emissário foi Moisés, passaram-se aproximadamente 20 séculos, 2000 anos, até que chegasse o tempo de uma nova investida em termos de revelação. Então, da mesma forma, quando Jesus houve por bem estar aqui presente, isso se deu aproximadamente no ano 1 da era cristã. Quando surgiu o Espiritismo, o cristianismo já tinha transitado por esse caminho quase 2000 anos novamente. Então, quantos anos tem o Espiritismo? Com 165 anos, a crença de Moisés estava ainda muito limitada, né? Estava muito limitada. Com 165 anos, a crença em Jesus estava no seu nascedouro, né? Estava ainda enfrentando batalhas grandiosas por se instalar. É a partir do ano 312, e eu não sei se foi bom ou se foi ruim, não, eu estou falando da história, é a partir do século IV, do ano 312, quando o cristianismo foi adotado como religião do Império Romano, que ele passou a ter mais facilidades na sua difusão. Porém, teve muitas intromissões políticas dos poderes temporais, e o cristianismo então acabou perdendo muito da sua essência, desvirtuando-se de forma lamentável. Mas o que eu quero chamar a atenção é que foi no quarto século, né, que ele começou a ser mais visível. Então, era crime o cristianismo.
Era crime. dentro da visão romana. Sim. Né? Tudo estado que ele foi nascido, né? Que ele foi implantado, era um crime. Isso. Praticar o cristianismo. Então, o Espiritismo é um bebê que acabou de nascer. Né? Então, tudo que a gente falar agora, nós estamos falando de forma ainda muito limitada, porque essa doutrina, ela tem, né, como disse Jesus, lá no Novo Testamento, que Ele nos enviaria um outro Consolador, que ficasse conosco para sempre, e Ele nos diria todas as coisas, porque não falaria de si, mas diria tudo que houvesse ouvido do Pai. Então significa que não seria uma pessoa, mas seria um corpo de ideias, um corpo que pudesse se desenvolver ao futuro. Então, voltando à pergunta, o Espiritismo será, né? Vou ler novamente para ficar bem gravado. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a crença de algumas pessoas? Ora, é possível que o Espiritismo não seja a religião do futuro. É possível. Mas, sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que ele é o futuro de todas as religiões. Porque está na natureza, porque se assenta em bases absolutamente sólidas. Então, ele vai ser a religião que vai reinar sozinho? É possível que não. Mas os seus princípios, os princípios exarados na doutrina espírita, serão advogados, abraçados por todas as religiões, porque estão dentro da natureza. Nós estamos recebendo o privilégio de participar desse conteúdo no primeiro momento, quando a doutrina ainda é bastante jovem, provavelmente por sermos grandemente necessitados. Tá? Nunca nos pensemos privilegiados sim, por ter os nossos conhecimentos clarificados pela doutrina espírita, mas privilegiados nesse contexto, porque no mais somos seres necessitados. Por isso recebemos um remédio mais completo, um antibiótico mais poderoso, uma vacina mais completa, né, que nos possa talvez nos livrar de, quem sabe, um degredo iminente ou um segundo degredo, né, nesse momento da Terra em transição. Então acreditamos que, como o Espiritismo é muito jovem e se alicerça em conteúdos absolutamente de acordo com a natureza, ele vai ser o futuro das religiões. É possível que, como doutrina, o Espiritismo também cresça, é possível que sim, mas isso não importa. O que importa é que se estabeleça na Terra os princípios doutrinários de Jesus, clarificados pela doutrina espírita. Então, neste momento da humanidade, o Espiritismo, cabe ao Espiritismo uma responsabilidade muito grande, porque ele está colocado como sendo a terceira revelação de Deus aos homens, e aquela que continuará conosco para sempre. Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar? Haverá grandes lutas, mais contra os interesses do que contra as convicções. Nós vimos que religiões, muitas delas, e no tempo do Cristo não foi assim, né? Eu já tive muitas brigas com o Jaime, discutindo com ele, que Jesus foi um criminoso político, ele foi condenado por ser uma ameaça ao poderio da religião judaica, entendiam que Jesus era uma ameaça, então eles não estavam importando com a questão espiritual do ser, mas estavam importando em se manterem no poder, em manter o seu status dominante naquela época. Então, que as ideias do Espiritismo, conforme as ideias de Jesus, certamente vão enfrentar lutas, né? Nós temos
grandes organizações religiosas que de igual forma também querem se manter no poder, querem manter os seus grupamentos, né, debaixo da sua influência, debaixo do seu domínio. E a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Quando o professor Machado disse que para ser espírita é preciso de um nível de conscientização maior, é verdade. Por quê? Porque o espiritismo não nos proíbe de nada. Não nos proíbe. Paulo de Tarso, São Paulo, já naquele tempo, dando difusão à sua plena compreensão da doutrina, ele já dizia, conforme o Espiritismo nos diz hoje, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, olha, quando o Espiritismo abre a nós o leque das opções, tudo podemos, dentro do uso do livre-arbítrio. É claro que esse livre-arbítrio vai ser limitado, né? Enquanto a gente está fazendo besteira conosco, ele é quase ilimitado. Quando a gente começa a interferir na vida de outras pessoas, ele pode ser tolhido, né? Porque aí tem limite. Então é uma doutrina que nesse momento ela é muito avançada, ela não nos proíbe, porém nos conscientiza, nos orienta, nos informa do que é conveniente. E São Paulo foi mais além. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Olha como é que ele foi cirúrgico na sua fala. Porque muita coisa a gente deixa de fazer. Não fazer o mal já está sendo agradável a Deus? De certa forma, sim. Mas é suficiente? Não. É preciso que se faça o bem, na possibilidade das nossas forças, segundo o Livro dos Espíritos. Então, quando Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém, muitas vezes a gente deixa de fazer o que não nos convém. Mas numa segunda etapa, ele diz, tudo posso, mas nem tudo edifica. Aí ele já está nos conclamando a uma atitude edificante. Por isso a reunião hoje é Palavra aos Espíritas, e nós vamos continuar. Alguma fala, gente? Algum complemento? Allan Kardec, comentando essa questão, diz: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Marchará, contudo, mais rápido do que o cristianismo, porque dele descende. Então, quando nós fizemos essa analogia com o tempo, nós já estávamos copiando Allan Kardec, que perguntava, que dizia que as transformações serão lentas, porém não será tão lenta quanto foi a de Moisés, nem a de Jesus, porque em 160 anos de Espiritismo nós já vimos grandes avanços, e seremos testemunhas de outros mais. Alguma colocação, gente? Lembrando só da criminalização, o cristianismo foi criminalizado por 300 e tantos anos, o espiritismo na França não chegou até essa criminalização. No Brasil, até na década de 40, se não estou enganado, foi isso, teve um período onde ele foi criminalizado logo após. Em 40, que eu acho que a legislação realmente define as bases da doutrina espírita, a lei, liberando todas as religiões do Brasil. O Brasil tinha um livre culto religioso para todas as religiões. Se não estou enganado, foi na década de 40, mas eu não tenho consigo afirmar isso. Mas ele teve um período no Brasil também de proibição. Infelizmente eu não tenho conhecimento disso, tá? Eu sei que a Federação Espírita Brasileira foi fundada ainda no século XIX, no final do século XIX, mas esse conhecimento aí eu não tenho. Vamos pesquisar isso aí com mais profundidade. Na questão de 799 do Livro dos Espíritos, que eu quero aproveitar um pouco mais, pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Outro dia, a Yara fez uma palestra para nós, intitulada A Vida Futura. Então já dei a dica, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso moral da humanidade. A informação é, a
até 1890, o Espiritismo era crime no Brasil. Com a Constituição da República, ele deixou de ser crime, em 1891. 1891. E a Federação Espírita Brasileira foi fundada em que ano? Quase que um ano em seguida, porque o Bezerra participou dela. Então, muito curto e grosso, destruindo o materialismo. Como é que o Espiritismo pode destruir o materialismo? Apresentando-nos os conceitos da vida futura. Outro dia nós assistimos uma palestra lá na Agropec, de uma pessoa que não é espírita, mas o engraçado que hoje em todos os níveis de profissionais, o espiritualismo está em todo lugar. E ele, na sua palestra, uma palestra muito interessante, que fala de pessoas, de valorização de pessoas, então ele diz que ele ouviu de alguém, eu não me lembro de quem ele citou, que nós somos seres espirituais vivendo materialmente. Olha, isso é o que o Espiritismo fala para nós. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria. Mas durante tempos e tempos e tempos, nós fomos exatamente o contrário, seres materiais, para viver depois uma experiência espiritual. E isso foi tão notório que veja que as religiões, elas não se adentraram na pesquisa do espiritual. Muitas religiões, quando vão fazer um culto a um morto que ali está para ser sepultado, elas têm muitas dificuldades em falar o que aguarda aquela criatura. Sabe-se, cogita-se que uma pessoa boa vai ser bem recebido, vai ter um bom lugar, mas o grau de materialidade era grande ao nível que as religiões nem pesquisavam a questão espiritual. Quando o Espiritismo surgiu, descobrindo o mundo espiritual e querendo conhecê-lo, foi um absurdo, foi assim um arrebentar de algemas enormes, porque isso facilitaria, libertaria o pensamento das criaturas. Então a doutrina espírita nos fala de forma insistente que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, mas infelizmente não é assim que nós agimos no nosso dia a dia, Nós vivemos uma experiência material, com pouca conotação de ordem espiritual. Basta a gente avaliar quantos minutos da nossa semana nós destinamos às atividades de ordem material e quantos minutos da semana nós destinamos às atividades de ordem espiritual, espiritualizante. Alguma colocação? Cheguei à questão de número 800, ela até não está no estudo, não estaria no estudo, mas eu não poderia deixar de lê-la, porque eu adoro essa questão, eu já falei sobre ela, de tanto falar, até já decorei, porque ela é magnífica, e ela tem a ver, quando se pergunta, não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Não é de se temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? É aquilo que nós falamos em relação à idade da doutrina espírita. Eu vou ler aqui para ficar mais, eu já até decorei, mas eu vou ler porque fica mais autêntico. Olha como que os espíritos respondem de forma bela e plena, para corroborar aquela teoria do início da reunião. Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não poderá operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa.
O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que ele o faria dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, a resposta dessa questão vem nos mostrar, de fato, como o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Outro dia eu citei aqui os Espíritos falando, dando uma mensagem e falando de um acontecimento que estava para acontecer de forma iminente, era para já, e isso nós estávamos na mensagem falando em torno do ano de 1862, alguma coisa assim, e ele falava que estava tão perto de acontecer, cita um exemplo que eu não consegui, mas era como se fosse uma teia de aranha já meio partida, para ver tão perto que ela estava de terminar de se arrebentar. Uma teia de aranha meio partida, faltava tão pouco tempo. E isso por volta do ano de 1860. E ele estava falando provavelmente da Primeira Guerra Mundial, que aconteceria no ano de 2015, 2017, por aí. Então, um fio que estava já arrebentado, ainda gastou quase 60 anos para acontecer. Então, o tempo de Deus é muito diferente. Então, quando Jesus manda Moisés e espera 2000 anos, envia vários profetas até o momento dele vir, é para a gente sentir o tempo de Deus. Quando Jesus vem e depois fala que tinha muita coisa a dizer, mas que o momento ainda não era propício, aguarda mais 2000 anos aproximadamente para fazer a explosão do fenômeno mediúnico na Terra, porque seriam as bases da doutrina espírita. É bem verdade que aquela mediunidade, aquele formato de mediunidade, com o tempo, ele será substituído gradualmente por uma mediunidade mais intelectualizada, partindo da intuição, partindo da telepatia e outros processos mais. Mas, à medida que o ser evoluir, à medida que nós pudermos captar com mais facilidade as informações oriundas do mundo espiritual, a própria mediunidade se evoluirá. Alguma pergunta, gente? Bom, agora então vamos chegar na mensagem de Emmanuel, que está nos conclamando a uma postura. Então ele diz assim, no livro Religião dos Espíritos, uma obra notável de estudo do Livro dos Espíritos, quem gostar do estudo, inclusive, Gabriel, vocês podem utilizar ela aí no estudo sistematizado, eu não sei se ela é citada. Então ela estuda a questão que nós já passamos aqui em revista, que é a questão de número 798, que nós já lemos. É aquela que fala se o Espiritismo representará um conceito dominante ou se será apenas uma religião a mais. Então, o Emmanuel começa dizendo assim: o Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Então, quando surgiu no século XIX a doutrina espírita, ela surgiu na França, assim, ela foi compilada na França, mas ela eclodiu em diversos pontos da Terra, inclusive na América do Norte, com as chamadas Irmãs Fox, foi o brado mais veemente nas Américas. E quando ela surgiu de uma conotação científica, filosófica, e muitos adeptos de outras religiões, muitos donos de outras religiões, chegaram mesmo a afirmar que o Espiritismo não era uma religião, mas que era uma ciência. No entanto, Emmanuel está dizendo aqui que reviver o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. E o conceito que se tinha de religião é que a religião, oriunda do grego religare, que ela deveria ligar o homem novamente a Deus, ou ligar o homem a Deus.
religar o homem a Deus, porque se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, houve um momento de ruptura ou de afastamento temporário, e que religião tem esse objetivo. Então, quando o Espiritismo quando Allan Kardec, de forma muito feliz, construiu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava simplesmente cumprindo o papel de ligar o homem a Deus, através da moral cristã. Então, o cristianismo redivivo. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, ele diz assim: mas o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Olha, a fala do Cristo, ela é muito clara. Se o Evangelho, se o Consolador nos ensinaria todas as coisas, mas também nos lembraria da mensagem do Cristo. Lembrar a mensagem do Cristo por quê, gente? Por que alguém lembra alguma coisa? Porque foi esquecido, né? Pior, né? No caso da história da humanidade, a mensagem do Cristo foi deturpada, ela foi alterada, ela foi interpretada de forma tendenciosa. Então, quando Emmanuel fala aqui nesse livro que reviver a mensagem do Cristo é a nossa responsabilidade, o Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade, realmente é uma responsabilidade gigantesca de trazer os conhecimentos originais do Cristo para nós hoje, com uma interpretação livre de outros interesses. O Haroldo Dutra, um dos maiores palestrantes da atualidade, fala-nos que o livro Paulo Estevão, quem já leu Paulo Estevão? Conta para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só? 7. Eu sou de opinião que nós não temos o direito de passar pela encarnação sem conhecer essa obra. Sem pelo menos ler uma vez. Mas eu acho que quem lê uma vez vai ter vontade de ler 2, vai ter vontade de ler 3. Segundo Haroldo Dutra, daqui 2000 anos, segundo ele, não sei se ele tem bagagem para falar isso, esse livro ainda será objeto de estudos, né? Tal é a fonte de conhecimentos que ele nos oferece. Ele traz-nos a história do cristianismo nascente, ele traz todas as lutas que foram desafiadoras para que nós hoje estivéssemos aqui falando em cristianismo. Se ele já foi proibido em algum lugar o espiritismo, é graças ao trabalho hercúleo de Paulo e Barnabé, e depois outros colaboradores como Timóteo, Silas e inúmeros outros. É graças a eles que o cristianismo se difundiu pelo planeta. É graças a um trabalho heróico de pessoas que tinham apenas os pés para se locomoverem e apenas a coragem de pregar em praça pública uma ideia nova. Então, veja bem, como o Espiritismo é da nossa responsabilidade no tocante a reviver essa mensagem do Cristo que foi esquecida, que foi deturpada, que foi interpretada segundo interesse. Por quem, hein, gente? Por quem? Por quem? Por nós mesmos, Marcelo, muito bem. Porque nós somos os que transitamos por lá. Fomos nós que fizemos, nós que interpretamos, nós que mandamos gente para a fogueira, porque enxergavam mais à frente, enxergavam mais longe. Fomos nós que sacrificamos pessoas, né? Nós que criamos os tribunais da Inquisição, onde o indivíduo tinha que professar aquela seita, do contrário ele era um herege, ele era um criminoso, passível de ser confiscados os seus bens e de ser torturado e condenado à morte. Fizemos isso tudo em nome do Cristo. Nós fizemos, passamos por lá. E hoje nós estamos aqui tendo o privilégio e a responsabilidade de restabelecer
esses critérios, de restabelecer esses conceitos. Então, quando Emmanuel fala, o Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Jesus revelou a verdade em amor há 2000 anos. Ele se deu. Contam os Espíritos, para a gente entender que o tempo de Deus é tão diferente do nosso, que Jesus gastou 1000 anos, 1000 anos, se preparando para reencarnar na Terra novamente. Vocês acreditam nisso? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, afirma que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o Cristo já era o cara. Ele já era um espírito que fazia parte da comunidade dos espíritos puros, porque havia se elevado com mérito próprio. Então, para que esse anjo, que esse espírito de grandeza inimaginável pudesse adentrar no mecanismo físico da reencarnação novamente, houve uma preparação de 1000 anos. Ele podia ter escalado, falando em futebol, ele podia ter escalado o Pelé, ele podia ter escalado o Garrincha, ele podia ter escalado o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, Neymar não, que é fraco, podia ter escalado qualquer um do time. Ele falou, mas eu é que vou, eu vou dar o meu testemunho. Mas ele escalou Moisés, ele escalou Buda, ele escalou Krishna, ele escalou Hermes Trismegisto, ele escalou. Só que aquele povo que ele escalou mais 14 profetas além de Moisés, não deu conta. Eu falei assim, eu tenho que ir no meio deles. Naquele povo, ele ainda destinou ainda mais 14 profetas além de Moisés. Então ele escalou. Ele escalou um time seleto. Mas foi ele falou, agora eu mesmo que vou. Então o que diz aqui, Jesus revelou a verdade em amor, porque toda a sua trajetória foi uma trajetória de revelar o amor na sua conduta, na convivência com as pessoas, em todos os níveis. Jesus veio curar cego, veio curar leproso, veio livrar a mulher adúltera do apedrejamento. Não, isso somente era a expressão do seu amor pela humanidade, porque Jesus veio plantar uma semente de vida eterna. Ele veio fazer, como diz numa fala do Haroldo Dutra, quando eles perguntaram o que ele estava fazendo, ele era menino ainda, então ele fala assim, eu estou aqui cuidando dos interesses do meu pai na terra. Eles queriam enforcar ele, o moleque falando que estava aqui, mas na verdade o que ele veio fazer foi isso. Tudo o resto foi exemplo de amor em oferta à humanidade. Cabe agora ao Espiritismo conformar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento. Então agora, se Jesus foi o exemplo do amor, agora cabe a nós, cabe ao Espiritismo, transfigurando o seu ministério em lições em serviço de aprimoramento. Aprimoramento de quem? Dos outros? Nosso pessoal. Porque nós só vamos conseguir fazer alguma coisa para o outro se primeiro nós fizermos conosco, se primeiro nós nos prepararmos. Para que haja o resultado, o sucesso de um trabalho, há que se ter um treinamento expressivo. Então não pense que quando a gente está falando aqui, que a gente está falando para os outros, nós estamos falando para nós, os da casa espírita. Há séculos, em templos numerosos, falamos dele, porém buscando poder e dominação, criando em nossos caminhos intolerância, fratricídio, divisão em todos os sentidos. Então, falar do Cristo, sempre falamos. Estivemos em outras esferas. A noite de São Bartolomeu, na França, foi uma noite onde se mataram milhares de protestantes na época. Conta-se, Divaldo fala isso nas suas palestras, que as águas do rio Sena ficaram vermelhas de tanto sangue.
E o que foi isso? Senão intolerância. E quem matou os protestantes? Matou em nome do Cristo, achando que estava fazendo um trabalho. Então agora é a hora da gente entender a grandeza da lição do Cristo em nós, para que, fazendo conosco a transformação, vai sobrar para as pessoas que estão ao nosso derredor. Somos chamados à tarefa de restauração e da paz. Estudar educando e trabalhar construindo. Veja bem, estudar educando. Educando a quem? A nós novamente. Podemos só ter alguma sobra para alguém, mas é estudar educando. Então, quando eu perguntei nessa sala quem leu o livro Paulo Estevão, eu gostaria de fazer essa pergunta daqui uns 6 meses, e de contar muitas mãos a mais, porque é tão absurdamente fantástica essa obra, para nós conhecermos qual foi o labor daqueles homens da primeira hora, de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo e tantos outros que foram pilares da base do cristianismo. E lá nós estaremos vendo de forma romanceada, de forma bela, toda essa história. Estevão, Abigail, Ananias, todas as criaturas que estão inseridas no livro Atos dos Apóstolos. Então, sem contar que é uma obra que só nos enriquece. Então, o desafio: estudar educando e trabalhar construindo. Não nos afastemos do Cristo de Deus. E como não nos afastar do Cristo? Como não nos afastar dele? Ter em mente o que ele quer de nós. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que deseja, o que é que Jesus deseja de nós? Um momento mágico na vida de Paulo, e eu assisti uma palestra do Raul Teixeira, certa feita em Pains, quando Paulo no deserto é aparteado por Jesus, e ele cai atônito, enceguecido, cego de verdade, mas a luz que brilhou à sua frente, embora no deserto do meio-dia, ela foi tão brilhante, tão ofuscante, que ele cai vencido, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? Então conta Divaldo que naquela hora ele já fez a sua adesão imediata, porque a luz do Cristo era tão ofuscante. Então ele conta que Madre Teresa era de origem inglesa e fazia parte de uma congregação de irmãs, mas morando na Índia, e tinha todo o conforto, tinha toda a condição de sobrevivência, era professora, até um dia que ela vai visitar a cidade de Calcutá, e de lá ela volta estarrecida com o nível de pobreza e de necessidade das pessoas. E ela então pede à congregação que queria se afastar, porque ela tinha um trabalho a fazer. E será que ela também perguntou ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Será que foi por acaso que ela abandonou o conforto da congregação, e se colocou naquela luta e se transformou na grande Madre Teresa de Calcutá? Certa feita, convidada a receber um prêmio, ela foi aparteada por um jovem jornalista que falou para ela assim: a senhora recebeu o prêmio, né? Parabéns. Mas a senhora sabe que o trabalho que a senhora faz representa apenas uma gota no oceano? Falou: sei, meu caro. Mas posso te afirmar que o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Mas eu estou consciente. Foi assim com Madre Teresa, foi assim com a Irmã Dulce na Bahia, foi assim com Chico Xavier, com Francisco de Assis, foi assim com o grande pastor Martin Luther King. Será que é o empunhar a bandeira da libertação efetiva da escravidão americana? Será que foi por acaso? Ou será que dentro dele ele ouviu alguma coisa diferente? Será que ele tinha por que lutar? Outro dia uma pessoa falou assim: eu não aguento ver um cachorro
sem dono, machucado, ferido, sem dar assistência para ele. Eu falei, pai, é provável que dentro de você saiba o porquê. Será que você perguntou para Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Nós não temos conhecimento para condenar ou para aplaudir, não. Cada um sabe de si. Então, veja bem, cada um sabe de si. Então, o que está escrito aqui, não nos afastemos do Cristo, cada um cumprindo de acordo com aquilo que eclode de dentro de si, aquilo que eclode de dentro da sua alma. E também falar, né, gente, que Paulo, nessa estrada dele, que ele comeu, né, a gente não pode esquecer que ele tinha lá um mestre, que era Gamaliel, né, mas ele era um ferreiro defensor, né, ele estava defendendo a fé dele, né, ele estava defendendo a fé, o que ele acreditava, né, até que essa estrada de Damasco mudou completamente a vida dele. E mesmo assim ele estava, como Jesus falou, um vaso escolhido, ele estava sendo moldado, né? Você está falando aí antes de conhecer o Cristo, então nós vamos chamar ele de Saulo, para não misturar, né? Saulo de Tarso era um judeu, um homem que havia sido muito bem preparado para o exercício do judaísmo. Ele foi talhado para ser, por exemplo, parafraseando, como se fosse o Papa do judaísmo, um rabino muito famoso, muito poderoso, criado aos pés de Gamaliel, um grande sacerdote, filho do grande Léo. Então ele estava realmente preparado para isso. Então, quando surge Jesus, dentro daquela visão estreita, ele falou, esse cara está ameaçando a nossa estrutura, está ameaçando a nossa base, e eu vou combatê-lo até a morte. Então era essa a propositura dele, mas só que Deus, Jesus, tinha outros planos para ele, por isso vai buscá-lo em pessoa às portas de Damasco, mas nos busca também por outros métodos, mas nos busca também, porque também somos filhos dele, da mesma irmãos de Jesus, no caso, filhos de Deus, e com missão a ser cumprida. A diferença, né, é que Paulo antes, quando Saulo, olhava para fora, olhava para o outro. Enquanto cristão, né, precisava de sofrer aquele tanto, não. Ele passou a olhar para dentro. Ele passou a buscar a educação dele. Antes ele buscava a educação do outro. Por isso que ele sofria tanto. Porque sempre focava no outro. Justamente. Volto mais uma vez, o tempinho ainda dá para nós falar de Paulo, porque quando eu falo em Paulo até babo. Mais uma vez mostrando que o tempo de Deus não é o tempo da gente, quando ele descobre o Cristo e volta ao convívio do velho apóstolo Gamaliel, e ele diz, olha, Saulo, sua fé ainda está muito incipiente, muito verde, as coisas estão muito recentes, meu irmão tem alguns trabalhos no deserto, tem alguns oásis, e eu sugiro que você vá para lá, vá para um oásis desse, vá trabalhar, vai meditar, vai se preparar para a luta. E ele vai para o oásis de Dan, no deserto da Arábia, e lá ele permanece 3 anos. Olha, não são 3 dias, gente, 3 anos, trabalhando com um casal que ele conhece lá, que por sinal estava lá correndo dele, né? Muito interessante a história, correndo dele, porque ele tinha espaventado os cristãos do mundo inteiro, e estavam lá, então ele constrói uma amizade muito grande com esse casal que perduraria pelo resto, por todo sempre, né? Não é só pelo resto daquela existência. E quando ele volta a Jerusalém, ele também 3 anos depois, ele também não encontra muito caminho, e ele volta à cidade de Tarso, e lá ele fica mais 3 anos, aparentemente esquecido do cristianismo, ninguém lembrava dele. Mais 3 anos, são 6 anos. 6 anos são 2000 dias, é o tempo do Cristo. Aí precisa de Barnabé diz para o Pedro, estou precisando de um auxiliar em Antioquia, o negócio lá está bravo, muito serviço. Ele falou assim, Paulo, vai lá, convoca o Saulo, 6.000 dias de preparação, né? Aliás, 6 anos, 2000 dias de preparação. Então é realmente isso aí, Beth. Então, não nos afasteis do Cristo de Deus, mantendo o cérebro
e o coração em sincronia de movimentos. Olha, no livro Jesus no Lar, eu não sei qual é o capítulo, mas tem uma frase lá, uma fala de Neio Lúcio, onde ele diz que o coração e o cérebro são as duas asas que hão de alçar-nos ao paraíso. O coração e o cérebro são as duas asas que hão de alçar o ser às excelsitudes do paraíso. Então, se a gente puder equilibrar sentimento e raciocínio e coração, ótimo. Então está escrito aqui, ó, mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos. Mas Neio Lúcio conclui, mas em toda parte, aquele que ama segue à frente daquele que apenas sabe. Mas significa que quanto mais equilibrados nós estivermos no conceito do sentimento e do raciocínio, melhor. E continuando aqui, a gente já está partindo para o final, não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em favor da vossa própria servidão, às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso, mantendo o cérebro e coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva dos sentimentos, a fim de que o mundo moral do homem não se transformasse em pavoroso deserto. E concluindo, acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros do dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Bom, então, só para a gente concluir, falta apenas 5 minutos, né? A doutrina espírita, então, pergunta, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Aqui viemos. Qual o motivo nós tivemos de estar aqui nesse planeta? O que é que nós estamos fazendo aqui, gente? O que é que nós estamos fazendo aqui? Pode sair muito longe, não, né? O que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Não, tá bom. Nós estamos aqui curando as nossas mazelas, curando as chagas que nós trazemos na alma de outros tempos. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas bondosas, boníssimas, que nessa existência não fizeram nada para merecer, às vezes, um destino mais triste, mais frustrante, enfermidades, e no entanto estarão vivenciando dificuldades, dores. E de onde vem isso? Vem das doenças, das feridas, das chagas que trazemos de outras esferas, de outras vidas. Então nós estamos aqui curando a nossa alma. O planeta Terra, na visão do Espiritismo, é um hospital e é também uma escola. Então nós estamos curando as nossas feridas, mas estamos também nos preparando para saber mais, para crescer como seres espirituais que somos. Tomara a doutrina espírita tenha a capacidade de realmente nos convencer de que somos seres espirituais, vivendo uma vida material, vivendo uma experiência material. Então, aqui viemos, não viemos para uma colônia de férias. A Terra não é uma colônia de férias. Olha quantas dores a nossa comunidade está vivenciando hoje, quantas pessoas estão retornando ao mundo espiritual, que eu sei, 3 pessoas, todas elas deixando dor, deixando pesar, deixando situações
altamente tristonhas. Inclusive um jovem menino aqui, menino de ótima qualidade como pessoa, acabou desencarnando hoje. São situações que cada um está matriculado nessa escola. Uns já no final da existência, outros no início da existência, outros no meio da existência. Então, o que nós estamos fazendo aqui? De férias nós não estamos, tá? Quando Jesus nos oferece comparativamente a parábola dos talentos, seguramente quando chegar de lá, nós vamos ser passados em revista e vai falar: meu amigo, presta conta aqui dos talentos que eu te dei. Você tinha muita capacidade, eu te dei 5, e você, fulano, você tinha menos capacidade, eu te dei 2, você tinha menos ainda, eu te dei 1. Mas eu quero a resposta do que você fez com 1, do que você fez com 2, do que você fez com 5, né? Então a vida na Terra não é, de maneira nenhuma, uma colônia de férias. Se a gente encarar assim, nós vamos ser seres espirituais vivendo materialmente. Não, que a gente procure acreditar na vida futura, procure encontrar os nossos caminhos, como seres que estamos de passagem aqui. E rapidinho, e a vida passa ligeiro. Outro dia ainda estava contando, o avô da Bel, quando nós casamos em 1985, ele faleceu naquele mesmo ano com 77 anos. E ele falou assim: como minha vida passou depressa, minha vida passou num piscar de olhos. Eu tinha 25 anos, naturalmente eu não entenderia naquele momento a fala do avô de 77. Mas passou uns dias, eu já estou com 62. Daqui uns dias eu estou com 77 e achando que passou depressa mesmo. E passa depressa mesmo. É só a gente viver para a gente ver como é ligeiro o tempo, né? Então que a gente, pelo menos, se conscientize dessa fala. Somos seres espirituais vivendo uma experiência de ordem material. Alguma pergunta, gente? Algum complemento? Vicente, assim, eu tenho um amor muito grande por Madre Teresa de Calcutá. Inclusive, a gente até passou um filme da vida dela novamente. E a gente vê a Índia, um país, né, que tem aquela riqueza toda de um lado, né? Um homem que construiu um Taj Mahal para ser tudo da sua esposa, e do outro lado aquela miséria, né? E o povo revoltou com ela, porque ela estava colhendo aquelas pessoas lá nas ruas, né, com lepra, imundos, e eles queriam expulsar ela da cidade. Então eles juntaram uma turma de gente e foram lá na porta para expulsar ela de lá. E o que estava chefiando a turma entrou na casa, daí a pouco ele saiu da espaço, vamos dizer assim, com o queixo caído. Ele falou assim para todos: se vocês quiserem entrar aqui e fazer o que essa mulher está fazendo, vocês podem entrar, do contrário, ninguém vai tirar ela daqui. Porque quando ele entrou lá, que ele viu o trabalho que ela fazia de assistência, poucos recursos, né? Falou assim: se vocês estiverem dispostos a fazer o trabalho dela, né? Então, foi uma mulher à frente do tempo, né, Vicente? Tanto que a princesa Diana, né, foi, assim, uma admiração. Sem dúvida. Mais alguém, gente? Vamos então terminar a nossa reunião. Em seguida nós vamos passar o trabalho dos passes, tá? No tempo da pandemia os passes eram feitos aqui no salão, agora voltaram a ser feitos na cabine, tá? A gente só deixa à vontade que procure o passe quem achar que precisa, não tem nenhuma obrigatoriedade. Se quiser também vir aqui todo dia tomar passe, também não tem problema nenhum. Só não tem obrigatoriedade. Vamos então encerrar a nossa reunião, em seguida passar para essa segunda parte. Tem um microfone aí? Não. Marcelo, você faz para nós a prece? Só isso aí. Tem que ser ele aqui pertinho. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que levemos essa mensagem aos nossos lares, aos nossos entes queridos e todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho, lembrarmos do amor de Cristo,
estado, que possamos, assim como Ele, dar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso saber, lembrando que nessa estrada somos professores e alunos, devemos aprender sempre, né? E que o nosso coração esteja em paz. Só assim conseguimos ouvir a mensagem do Cristo para conosco e saberemos com certeza o que fazer para o nosso adiantamento. Que assim seja.